Aqui temos um exemplo de sistema de movimentação de eixo X, Y e Z, apresentada num sistema de impressora 3D. Explicando esse sistema de movimentação, temos o eixo X, que é geralmente o eixo esquerda-direita. Geralmente um motor de passo para precisão que é usado para mover um componente ao longo desse eixo. Temos o eixo Y. Ele é geralmente o eixo frente-trás. Assim como o eixo X, o motor é usado para mover um componente ao longo deste eixo. E o eixo Z, que é um eixo cima-baixo. Novamente, um motor é usado para mover o componente ao longo desse eixo. E os motores são controlados por uma placa de controle, que recebe comandos de computador ou outro dispositivo de controle. Os drivers de motor são usados para controlar a quantidade de corrente que é enviada para os motores, permitindo que eles se movam uma quantidade precisa. E os sistemas de movimentação dos eixos X, Y e Z podem ser bastante complexos, com muitos componentes trabalhando juntos para permitir o movimento preciso em 3 dimensões. Eles são uma parte essencial de muitos dispositivos automatizados modernos. Aqui possuímos uma imagem de como um sistema de irrigação inteligente pode ser montado. E no slide a seguir nós iremos explicar esse circuito. Explicando o sistema, temos motores e drivers. Os sistemas de irrigação inteligente geralmente usam motores elétricos para operar as válvulas que controlam o fluxo de água. Os drivers são os circuitos de controle que operam esses motores e eles podem ser tão simples quanto um relé ou tão complexos quanto um driver de motor de passo, dependendo do tipo de motor usado. Os motores de bomba de água são os motores que acionam as bombas de água para fornecer água ao sistema de irrigação. Já os drivers de motor de bomba de água são os dispositivos de controle que permitem que a unidade de controle ligue e desligue a bomba de água e, em alguns casos, controle a velocidade da bomba. A placa de controle é o cérebro do sistema de irrigação, que recebe as informações dos sensores e usa essas informações para controlar os motores. Contudo, a placa de controle pode ser baseada em um microcontrolador, como o Arduino. Os sensores são usados para monitorar as condições do ambiente e fornecer feedback para a placa de controle. Isso pode incluir sensores de umidade do solo, de temperatura, de luz e até mesmo sensores de fluxo de água. A seguir nesse slide é apresentado um diagrama de blocos para melhor compreensão do sistema elétrico. De acordo com o diagrama de blocos, temos o sensor de chuva YL83 com comparador LM393. Esse bloco monitora a presença de chuva. Se detectar chuva, envia o sinal para a unidade de controle. O sensor de umidade do solo HL69, este bloco monitora a umidade do solo. Se a umidade do solo cair abaixo de um certo limite, envia um sinal para a unidade de controle. A unidade de controle ou placa de circuito integrado é o cérebro do sistema, que recebe sinais dos sensores de chuva e umidade do solo. O relé SRD05VDC-SLC, este bloco é controlado pela unidade de controle. Quando a bomba de controle decide que é hora de irrigar, ele aciona o relé, que por sua vez aciona a bomba de água. A bomba de água é um bloco que é acionado pelo relé e fornece água ao sistema de irrigação. E os LEDs indicadores são os controladores pela unidade de controle e fornecem feedback visual sobre o estado do sistema. O LED vermelho indica a ausência de chuva e umidade do solo. O LED verde indica a presença de chuva e o LED amarelo indica o nível de água do solo. E o fonte de alimentação fornece a energia para todo o sistema.